Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Inside Mobcast e agora com um dos maiores especialistas, na minha opinião, o maior, Altino, da Casa do Construtor. E nós vamos falar muito, Altino, sobre franquia, sobre negócios escaláveis, nós vamos falar sobre o mercado da construção civil, o mercado imobiliário, nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória, que é uma trajetória de sucesso. E Altino, eu queria primeiro agradecer a sua participação. Sei que você veio de longe, do interior, e está aqui só para gerar conteúdo de valor, porque o nosso objetivo aqui com esse podcast é profissionalizar o mercado, trazer um conteúdo de valor. Muito obrigado, Altino. Eu que agradeço. Acho que na vida somos eternos aprendizes e ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho é uma oportunidade de aprender também. Muito obrigado. E Altino, vamos falar um pouquinho, como que é essa questão de que momento que o empreendedor ele pode tomar a decisão de falar, eu vou franquear, eu vou licenciar minha marca, né? Você foi presidente aí da ABF por 2 anos e nós já vamos falar disso também, e criou um grande império que é a Casa do Construtor, que hoje é considerada a maior da América Latina, né? Então fala um pouquinho, que momento que ele toma essa decisão? Isso é muito importante, né? Para você franquear qualquer negócio é importante primeiro ter ele bem testado, né? A franquia hoje eu digo que é uma plataforma de negócios em que tem envolvido 2 empreendedores. De um lado, o franqueador, que tem o know-how, a concepção do negócio, ele já testou aquele negócio, modelo, né? Tem um modelo, está testado. E do outro lado tem um outro empreendedor também, que é o franqueado, né? No caso, essa junção, eu digo que cria uma situação muito virtuosa, porque o franqueador sempre tem uma visão mais abrangente, mais de floresta, e o franqueado tem uma visão muito mais específica, muito mais conhecedor daquela realidade onde está situado, né? Daquele território. Então toda franquia tem um território de atuação. Na medida em que você tem um negócio testado, você sabe que dá para ganhar dinheiro com aquele negócio e dá para replicar, né, para outras culturas, outros lugares, você tem a possibilidade de utilizar a plataforma da franquia como uma forma de você expandir o negócio. Muito embora, antes de realmente replicá-lo, é importante ver se as 2 pontas estão ganhando dinheiro, né? E se as 2 pontas vão estar envolvidas nos mesmos valores, no mesmo propósito de entregar a proposta de valor para o cliente final. Isso é importante. Então, né, 3 pontas, né? Franqueador, o franqueado, né? O licenciador, o licenciado, mas o cliente final também, né? Cliente, perfeito. Tem que estar pensando nesse conjunto. O foco é sempre o cliente. Né? O que se quer é sempre entregar uma proposta de valor para o cliente, né? Em qualquer área, né? Quando você vai vender um imóvel, você quer entregar uma proposta de valor para aquele cliente final, para que ele fique satisfeito, realize o sonho, né, da vida. Sim. E consiga depois ele ser o seu fã, o seu divulgador, né, o seu influenciador. Seu propagador de negócio, né? E aproveitando isso, então, entendendo essa premissa, ele não precisa necessariamente ter um negócio grande para franquear ou licenciar. De repente, se ele já tem um modelo, 1 unidade ou 2 unidades de sucesso, sim, já validado, replicável, ele pode já entrar nessa categoria de franqueador ou licenciador. Perfeito. Seria isso o caminho? Isso. O importante é entender claramente a proposta de valor daquele negócio, né? Às vezes você tem uma coisa bacaninha, bonitinha, mas é importante saber o que você está entregando para aquele cliente final, né? Que proposta de valor você está entregando para aquele cliente final. Tem alguns negócios que o cliente vai comprar por necessidade. Por exemplo, eu alugo máquinas. Então, ninguém acorda de manhã querendo alugar uma betoneira. Ele tem uma necessidade, né? Sim. Já quem vai montar um varejo, um comércio na área de moda ou numa outra área, que às vezes é aspiracional,
né? Você tem que entender claramente qual que é aquela proposta de valor que você está entregando. É isso que tem que ser o cerne da questão, né? Sim, o DNA, né? Perfeito. Muito interessante. E falar nisso, Otinho, como que você começou? Você começou já empreendendo na Casa do Construtor ou era um empreendedor de outro segmento? Como que surgiu a sua empresa? Eu venho de famílias muito humildes, né? Meus pais muito humildes, e a necessidade vai fazendo a gente se moldar. Humilde, você fala falta de recursos, escassez, né? Perfeito, na questão da escassez. Eu também vim, eu até brinco, falo assim, eu vim de uma família muito pobre, também humilde, né? Exato. Então, acho que a escassez faz com que você tenha necessidade da sobrevivência no primeiro momento, né? E desde cedo fui obrigado a empreender. Fiz engenharia, sou engenheiro civil e num determinado momento eu vi a possibilidade de montar alguma coisa relacionada no ramo que eu entendia na construção civil. Sempre tive construtora, tive outros negócios relacionados, mas chegou num determinado momento que eu vi uma oportunidade, né? Que era alugar máquinas, né? Eu tinha uma pequena construtora, tinha máquinas lá que não estavam no seu uso na sua totalidade, e naquela oportunidade nós entendemos que se eu pudesse pegar esse bem e pudesse entregar nos momentos que outras pessoas precisassem, né, todos sairiam ganhando. Hoje a economia compartilhada que a gente tanto vê em 1990, a gente nem entendia desse conceito de compartilhamento, né? Fazia, mas não sabia qual o nome. Não era o nome, né? Aí a gente vai ressignificando, vai batizando os nomes, né? E hoje a gente entende que sem ter a pretensão, nós entramos num segmento de compartilhamento, num segmento de você ter um determinado ativo e propiciar esse uso, né, para muitas outras pessoas no tempo em que ela precisa. Foi assim então que surgiu em 1993 a Casa do Construtor, que tinha a pretensão de entregar uma solução lá para o pedreiro, para o encanador, para o eletricista. E nós optamos o canal de franchising, por quê? Porque esse negócio é de ativo intensivo. E para você crescer, você precisa ter mais dinheiro, né? Ter mais grana. E aí, me apaixonei em estudando franchising, me apaixonei por esse sistema, que na época era um canal de distribuição, e entendemos que era uma oportunidade da gente abrir a Casa do Consultor, que naquela oportunidade o sonho era de abrir lá 5, 6, 10 unidades. Aí o MVP foi em Araras, a gente tinha certeza que ia dar certo e começamos então com muita transpiração, vamos dizer assim, que também todo empreendedor, ele tem um momento aí de inspiração, mas para ele colocar o ovo em pé tem que transpirar bastante. Inclusive, Otinho, é o tema do meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Eu escrevi em coautoria com o Luiz Paulo Lupo, vendedor Pitbull, que vendeu mais de 1 milhão de cópias do livro dele. E nós falamos exatamente isso, qual que é a outra face do sucesso, né? Se as pessoas estão dispostas a pagar o preço, porque a gente até brinca, né? Como que você escala uma montanha sem ralar o joelho, né? Então, algumas renúncias, sacrifícios ou dores, as pessoas que constroem seus impérios, geram riqueza ou deixam legado, acaba passando, e que tá natural, o que tá tudo bem, né, passar por isso, mas a gente tem que ter clareza, e que você falou faz muito sentido, você suou muito a camisa, transpirou bastante, deve ter errado algumas vezes, né? Com certeza, bastante, mas as pessoas que a gente admira, né, que tem sucesso, elas verdadeiramente não estão pensando no dinheiro. Sim. Elas estão pensando, na verdade, que problema elas podem solucionar, né? Sim. E quanto isso vai impactar vidas, vai impactar pessoas, né? O franchise é uma coisa bacana porque ele impacta muita gente. Claro. Né? Então, hoje a gente tem 280 lojas abertas, tem mais de 3 mil pessoas envolvidas. Olha o impacto disso, né? Quando começamos, a gente não tinha essa noção do impacto. Então, quando a gente vê uma pessoa, às vezes, bem-sucedida, né? Questão do sucesso, acho que um dos pontos importantes com certeza, essa pessoa não foi pensar no sucesso. Ele veio
na consequência, que é o reconhecimento do trabalho que você fez e que transformou vidas, que impactou pessoas, que entregou alguma coisa a mais para aquela pessoa naquele momento estava precisando. E naturalmente isso vai agregando, né? O dinheiro, o sucesso, né? Sim. Não, show de bola, Altino. Isso é muito importante, porque as pessoas acabam colocando talvez na ordem, não que ele não está empreendendo pelo dinheiro, tá sim, mas a ordem não é na sequência. Vamos atrás primeiro do dinheiro, então vamos atrás do resultado, da satisfação, da solução de um problema, que com toda certeza vai vir não só o dinheiro, vai vir muito dinheiro e muitas outras coisas que vêm. Você passou 2 anos na ABF, como que foi essa experiência? Porque lá você estava como mentor, conselheiro, como um gestor, né? E contribuindo com outras empresas também, né? Para essa estruturação, né? Desse ambiente de franquia, licença. Como que foi essa sua experiência? Foi muito rica, né? Por quê? O franchising brasileiro, hoje, ele é reconhecido mundialmente. A ABF, a Associação Brasileira de Franchising, é uma das entidades mais estruturadas no mundo, né? A primeira é a IFA, que é dos Estados Unidos, e a ABF é a segunda entidade do mundo mais estruturada, e ela é reconhecida no mundo inteiro. E estar presidente é uma oportunidade riquíssima, porque o franchising ele é uma plataforma que pode ser utilizada para qualquer indústria, né? Vestuário, saúde, beleza, serviços, construção, imobiliárias. Hoje você tem várias redes imobiliárias que utilizam o franchising como a sua estrutura de expansão, de transformação daquele e de levar a proposta de valor. Então, a experiência é você poder transitar em todas esses setores, essas indústrias, né? Então isso é muito rico, porque na verdade o que a alimentação tem a ver com locação de máquinas, o que vestuário tem a ver com saúde, né? E no franchise a coisa bacana é que você aprende a estruturar os negócios e replicá-los. E a mesma dificuldade, a mesma trabalho que você tem de estruturar uma rede de sapatos, você vai ter para estruturar uma rede na área de saúde ou na construção civil, de serviços, alimentos, né? Então, essa oportunidade que a gente tem de ver outras áreas traz para a gente uma série de reflexões e você começa a implantar soluções que tem numa determinada área no seu negócio. Sim. E aí entra as inovações, né? Que a gente sempre fala. Então, uma das coisas que eu aprendi, que se eu pudesse passar para alguém, um empreendedor, alguém que está vislumbrando, não fique olhando só o seu negócio. Vai olhar outros negócios, coisas que você acha que não tem nada, nenhuma afinidade, nada que possa ajudar. E é aí que verdadeiramente você pesca alguns subsídios, algumas ideias bastante interessantes. Tanto é que quando você viaja, né, você vem, além de você descansar, você vem cheio de ideias, né? O empreendedor vem cheio de ideias, porque ele viu alguma coisa diferente, ele quer tentar colocar. Então esse é um ponto importante. O segundo ponto é você ter a oportunidade de dar um pouquinho daquilo que você recebeu. A comunidade franchise é muito unida, todo mundo ajuda um outro, né? Existe são competidores no sentido de atrair possíveis franqueados, mas existe uma interatividade muito grande. E um trabalho que a gente faz em Brasília, que é de proteção de todo o sistema, né? Porque hoje uma determinada lei pode influenciar no seu negócio e do dia para a noite você pode ter algo que você construiu a vida toda via desmoronado, né? Sim. Ou algo que não tinha nada a ver, de repente você vê grandes oportunidades. Então, você está diretamente envolvido nas questões que possam interferir do ponto legislativo, né? Nos negócios é bastante importante. Altino, como que está aí na sua percepção o mercado da construção civil, que você atua praticamente diretamente nele? O que você está vendo aí para o futuro, os próximos anos, a retomada?
Dá um overview aí desse cenário. A construção foi muito impactada nos últimos 5 anos, todos têm consciência disso, né? Como outras áreas, mas a construção foi muito impactada. E o fato interessante é que o ano passado nós já sentimos um retomar dos negócios. E o ano passado a gente teve um crescimento que foi excepcional, a gente cresceu 25%, num ambiente totalmente ainda bastante de retração, sim, né? Sim. Por que isso se deveu? Porque o nosso público-alvo passou a ser o B2B, ou seja, a pequena construtora, o empreiteiro, passou a ser a pessoa física, né? Então, a gente começou a notar essa mudança no perfil do público, que é uma coisa que o empreendedor tem que estar sempre atento, né? Sobre o seu público-alvo, entender sempre as necessidades, como é que movimenta esse público-alvo, né? A gente está num mundo de transformação e a gente percebeu essa mudança, né? Através de sistemas que a gente tem, captando dados, que é uma coisa também que hoje ninguém pode deixar de fazê-lo, né? Captar as informações, entender essa movimentação. Tem que ter o business intelligence, tem que perfeitamente. E a gente já teve um resultado que foi excepcional, né? Estamos sentindo que essa mudança tá se concretizando no sentido de intensificar mais a construção civil, né? Mês de janeiro a gente já está tendo um resultado 20% a mais do que janeiro do ano passado. Então nós estamos muito otimistas. Eu acho que a construção civil é uma indústria que ela emprega muita gente. O ramo imobiliário ele é transformador do ambiente, é transformador de vidas, e ele que vai efetivamente transformar muito o Brasil, né? Teve um momento, Altino, que você identificou, vamos chamar isso só para nossa audiência entender, de pulo do gato ou ponto da virada? Teve um momento específico na construção da sua marca, do seu negócio? Porque embora são vários pontos de virada, são várias estratégias acumuladas, mas às vezes tem aquela lá que tem uma relevância diferente, né? Você teve a sua? Depois de 27 anos aí com a Casa do Construtor, eu tenho aprendido que o pulo do gato depende muito da nossa mente, da nossa forma de pensar. Toda vez que a gente se deparou com momentos que a gente podia falar assim, não tem mais saída isso, né? Eu não tenho mais dinheiro porque o negócio é de investimento intensivo, ou o ambiente de negócio está extremamente desfavorável. Toda vez que a gente se deparou com esses momentos que a gente chama de crise, né, ele fez com que a gente tivesse que mudar o nosso mindset, a nossa forma de pensar. Tivéssemos que nos questionar sobre os nossos paradigmas. Toda vez que a gente se deparou com esse momento, a gente teve um pulo do gato, né? Foi muito interessante. Então, no início, o nosso sonho grande era abrir 5, 10 unidades, né? À medida que a gente começou a ter mais contato com outras pessoas, a ver que o mundo não era só aquilo que a gente enxergava, ou seja, foi questionando os nossos paradigmas, o nosso jeito de ver as coisas, esse sonho foi aumentando. E daí a gente pulou para 100 lojas, era o nosso sonho, né? Mas isso poderia chamar de ousadia também? E eu não de arriscar mais? O empreendedor arrisca, sim, mas eu acho que é muito mais a ousadia. É você ter a humildade de reconhecer que você pode olhar de outra forma as coisas. Que tem outras pessoas que estão a todo momento dando ideias, dicas, sugestões. E às vezes não a gente é só a sua versão a gente vale, tão né? fechado no nosso orgulho, não, é só o meu jeito de pensar, de ver as coisas que é o correto. Abrir essa mente, dar essa oportunidade, com certeza você vai dar um salto. Isso é muito importante, né? Aprender a receber feedback, aprender a ter esse compartilhamento de ideias, né? Mesmo porque pode ser, de fato, um eureka, um divisor de águas ali no seu negócio, né? E a falta de atenção e da sensibilidade de colocar num ambiente cooperativo faz toda uma diferença, né?
teve algo na sua trajetória empreendedora que você fala, não é que faria diferente, não faria? Por exemplo, quem está agora pensando em escalar o seu negócio através de uma franquia, qual que seria uma dica de ouro que você daria para ele não fazer isso? Que você fez, apanhou, errou, mas gerou um grande aprendizado. Sim, né? sim. Muitas das vezes a gente quer dar uma solução que vem da nossa cabeça. Então, na rede de franquias, você tem toda uma estrutura para dar suporte aos franqueados. Então, o franqueado, como nós dissemos aqui no início, ele está focado em vender lá na ponta, em entregar a proposta de valor lá naquele território. E o franqueador dá todo o suporte. Muitas das vezes, eu fui imaginar aquilo que ele precisava e fiz muitas das coisas que, às vezes, entregava mais do que ele estava precisando, e aí ele não dá valor, né? Se você está numa estrada de ferro, de terra, não adianta você estar com uma Ferrari na estrada de terra. Você tem que estar com um Fusquinha, você tem que estar com um Jeep, você tem que estar com 4x4, né? Muitas das vezes a gente quer entregar algo que a gente imagina na nossa cabeça para o nosso cliente. E aquilo que ele está precisando, às vezes, é uma coisa mais simples. Sim. Ou é uma coisa diferente. Todas as vezes que eu tentei fazer aquilo que eu imaginava que ia ser um supra-sumo, a grande ideia, né? Eu perdi tempo, perdi dinheiro, perdi valor de entrega. Sim. Então, hoje as startups, acho que está nos ensinando a ser muito mais ágil, muito mais rápido, e olha para o cliente, o que ele quer? E aí você vai naturalmente readequando as suas entregas para aquilo que você precisa. Nós erramos muito nesse ponto. Hoje acho que a gente continua errando porque a gente quer sempre entregar alguma coisa a mais, mas ouça o seu cliente, veja a necessidade que ele tem, entrega aquilo ele vai dar valor. Muito bom, levantamento de necessidade, né? E isso é muito importante. E ter um sistema de monitoramento, aliás, monitoramento sistemático, né? Onde tem um processo de feedbacks, né? Perfeito. Baseado nessa questão, hoje a Casa do Construtor, né? Tá no Brasil, mas também tá fora, tá em alguns países da América Latina. Qual que é a visão de futuro agora da Casa do Construtor? Qual que são os próximos movimentos, passos? Na economia compartilhada, a gente vai aprendendo que à medida que você vai ensinando, vai se doando, né? Você vai agregando mais gente, né? É o give gain, doadores ganham mais, né? Por que a Amazon entrega agora o seu algoritmo para que você entenda melhor o cliente? Para que você venda mais e ela também ganha em cima disso. Quer dizer, o franchise ensina muito, porque cada franqueado é um empreendedor e ele também tem ideias, né? Tem coisas bastante interessantes. Mas ao longo de todo esse tempo, a gente foi muito... E a própria construção civil é muito hardware, é muito físico, né? Então nós nos aprofundamos em ter uma loja física mais adequada para o nosso cliente, aprofundamos muito em processos. E a gente entende que hoje, a maior parte já de todos os clientes, seja de qualquer idade, já os nativos digitais ou os trogloditas como eu, né? Nasci no mundo digital. A gente está trabalhando para se transformar no mais digital. A gente vem entendendo que qualquer processo de vendas, ele utiliza não só a loja física, que cada vez mais vai se tornando algo de experiência, mas principalmente o digital, né? Ninguém faz nenhuma compra se não utilizar hoje o telefone, o mobile, né? Então, nós estamos entendendo que a Casa do Consultor precisa também ser inovador. Nós somos muito inovadores ao longo de todo esse tempo, mas nós precisamos também trabalhar nessa questão da experiência digital para o nosso cliente. Hoje o pedreiro, o encanador, a dona de casa, todo mundo que utiliza uma máquina, ela está linkada, ela está ligada 24 horas no mobile. Então nós montamos a Casa Lab, que é uma startup, vamos dizer assim, que está trabalhando para construir a loja digital, né?
linkada com a nossa loja física, né? Esse é o nosso grande trabalho. A gente entende que todo mundo vai cada vez mais utilizar no seu momento de compra o mobile, e nós não podemos estar fora disso. Nós falamos lá atrás, o cara que está começando tem a ideia de franquear o seu negócio, ele tem que ter o MVP, ele tem que ter algo estruturado, um modelo de negócio, ok. Vamos supor que ele já fez esse processo. Mas ele ainda, como ele pulveriza isso, como ele cresce, como que ele escala, qual que seriam as suas dicas básicas aí? Você já passou, já está licenciado, já está franqueado, já está pronto. O que você faz daqui por diante? Bom, você tem que ser visto, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Como diz, né? Então, essa empresa franqueadora, ela tem que colocar esse produto no mercado, na vitrine, né? Como a gente dizia antigamente. E aí, é utilizar todos os canais, né? Sim. Então, por exemplo, o canal físico, a ABF tem a maior feira do mundo de franchising, é realizada no Brasil, né? Ela é muito parelha com a feira de Paris, né? E ali sai muitos negócios. A minha impressão é que dá que o pessoal vai para ver o que está acontecendo, mas não efetiva muito negócio. Você tem alguns dados? Venda de franquia não é algo que se dá na feira. Claro, né? Mas se começa. Né? Se começa ou já está passando por outros canais. Ele veio por um lead digital que você fez pelo seu site, né? Então, são vários canais que você tem que estar presente. Um é a feira. A feira, sim, é um grande momento de exposição da sua marca física. Ela normalmente, a feira da ABF acontece em São Paulo em junho, né? Esse ano vai acontecer na primeira semana de junho, né? Aqui em São Paulo. É o momento em que você tem muita gente tendo a oportunidade de olhar a sua marca e comparar com outros negócios, né? Sim. Porque a pessoa, quando é uma empreendedora, às vezes ela está vendo vários ramos de negócio. Tem várias feiras acontecendo no Brasil. Hoje não é só a feira da ABF, que é a feira nacional, você tem feiras regionais. Quais são as principais? Citar alguns. Você tem a feira da ABF do Rio, você tem feiras regionais que o Sebrae realiza, outras empresas particulares estão realizando feiras por todo o Brasil, né? Sim. Então tá nessas feiras importantes. Você tem que ter um site, né? Sim. A ABF hoje tem um portal, um dos maiores portais do mundo também, de exposição das marcas. Você tem que ter seu canal de podcast, você tem que ter... O que efetivamente vai vender se os seus franqueados estiverem satisfeitos. Sim. Né? Porque se você não tiver uma satisfação lá na ponta, não adianta. Né? Você tem que entregar algo que realmente seja de valor. Sim, isso faz a diferença. E é bastante, por esse viés, um pouco que desafiador, né? Como você falou, sempre vai ter alguma insatisfação e alguma coisa que não está agradando. Agora, o importante é estar acompanhando o tempo todo, né? Perfeito. Tem uma máxima que eu gosto que fala que feito é melhor que perfeito, né? O fato de... Porque perfeição eu acho que é uma busca bastante desafiadora, né? É verdade. É melhor o simples entregue do que o complexo não entregue. Exatamente. Né? O muito não entregue. Agora, uma coisa importante é que em franquia você tem que escolher os parceiros, né? E nessa escolha, que é o verdadeiro X da questão, e isso você tem lá, qual que é o seu perfil ideal de franqueado, né? Mas no fundo, você ter um parceiro franqueado é que nem um casamento, né? Sim. Só que o casamento ainda você tem outros fatores, né? Sim. Que complementam, né? Positivos e negativos. Positivo e negativo, mas lá é negócio, né? Sim. Então... Mas é um tanto desafiador essa linha, né? É muito desafiador. Por mais que o texto e a conversa seja, você fala, esse cara é ideal, mas você vai conhecer ele no dia a dia. É só comer um saco de sal que a gente fala no dia a dia. Mas aí você já assinou o contrato, Pois e aí? Então,
Daí que eu acho que é o tempo que vai você tendo essa experiência. E aí você vai filtrando automaticamente. E assim, tem que você observar quais são aqueles valores daquela pessoa, se realmente estão linkados com os seus valores, os valores da empresa. Acho que a primeira coisa é gastar o maior tempo possível em tentar ver os valores da pessoa, né? O segundo é entender se a pessoa está querendo abrir um negócio para ela ganhar dinheiro ou se ela está querendo abrir um negócio que realmente é algo que a faz feliz, que está linkado com o mesmo propósito, que o dinheiro, que a gente já falou, vai ser consequência. Terceiro, o quanto aquele sonho daquele prospect, daquele empreendedor, está compartilhado com a família. Porque mesmo em franchising, você ser um franqueado não significa sucesso. Sim. Significa que você vai ter mais trabalho do que você pensa, né? Então, se esse sonho está compartilhado com toda a família, naquele momento difícil que vai acontecer, você tem vários apoios, né? Sim. Porque a parte do conteúdo, do conhecimento, as franquias estão estruturadas para entregar. Sim. Então, nós, por exemplo, temos uma universidade corporativa. Sim. Que ensina... Nós temos também, é importantíssimo. Perfeitamente. Ele vai ensinar conteúdo. Sim, né? Sim. Então, conteúdo Por a gente falta entrega. de conhecimento, não é. Exatamente. É que nem quando você contrata um colaborador. Normalmente, a gente quer contratar pelo conhecimento dele. E a gente normalmente demite pela atitude dele. Exatamente, né? É comportamento. Então, é isso daí. Na escolha, é o mesmo... Então, por isso que exatamente eu compactuo dessa mesma linha de raciocínio, que é muito difícil você fazer por mais que você tenha os filtros, né, a diligência, de você entender que aquele parceiro, né, o licenciado ou franqueado, vai ser o personagem ideal para o seu negócio, né? Ele pode ter uma boa narrativa, um bom discurso na reunião e no papel, preencheu certinho os requisitos, né? Mas no dia a dia tem atitudes que não são coerentes com aquilo que o franqueado busca, né? Nesse caso, tem que ter um realinhamento e para ver um ajuste de conduta, para ver se vai. Não tem que apertar a mão, né? É sempre uma grande oportunidade, porque em todo o processo tem aprendizagem dos dois lados, né? Aquela pessoa se transformou em mais empreendedora, ela com certeza vai estar mais ciente daquilo que ela quer. O franqueador também entendeu um pouco mais qual que é o perfil, né? As condições, então tem ganho. Você tem que errar rápido, né? Rápido, ou seja, falou tudo. Mas não se pode... Se tiver que cair, cai rápido. Mas não pode errar aquele erro que você já teve. Insistir no erro é burrice. É isso daí que é a diferença, né? Se você pegar mesmo um momento de crise ou no auge da crise, tinha gente reclamando, não conseguindo pagar aluguel ou pagar a conta, o funcionário, mas tinha gente faturando milhões no mesmo segmento, no mesmo setor, na mesma época. Perfeito. O que determina é o como se faz, né? E claro, a liderança, quem que é o líder, quem que é o gestor, quem que é o dono dessa responsabilidade, né? Mas você era da construção civil, né? Como construtor, enfim, engenheiro. E aí teve essa sacada que no meio do caminho você tinha alguns objetos, algumas máquinas que estavam um pouco obsoletas, paradas, e virou uma oportunidade de negócio. Isso faz a gente refletir que nem toda a primeira ideia é a ideia principal e final. Por exemplo, o Uber foi desse jeito, ela não foi criada para ser um Uber, um Airbnb também. E o seu negócio foi, você não falou assim, vou abrir uma casa para alugar equipamentos. Não foi essa ideia, né? Não. Então pode ser que o cara esteja no negócio, mas não ficar preso, engessado, que fala, porra, cara, você tem que morrer com essa ideia. Talvez não seja ela. Pode ser um ponto de partida, né? Porque eu morei 9 anos e meio no Japão e aprendi lá com os japoneses que nada é 100% original. Porque o japonês não criou nada, ele só melhora aquilo que já foi criado. E eles são muito bons nisso. Na melhoria né? contínua. Na melhoria contínua, Lean, né? Processo Lean, o Lean Factor. Então, que surgiu na Toyota, enfim, tem o Kaizen, né? O princípio do eu melhor a cada dia. Então, o foco é algo muito importante também para você direcionar, para você canalizar a energia, porque toda energia é finita, né? Sim. Dinheiro é finito, tempo é finito, né? E à medida que você vai passando o tempo, né? Hoje eu tô quase completando 60, você vai percebendo que o seu maior ativo é o tempo. É o tempo. Né? E que você nunca recupera, né? Dinheiro
Sim, casa sim, imóvel, bens A ativos. tempo não. Tempo não, é exatamente isso. Não sei se você pode falar isso, você tem esses dados. Quanto que hoje o seu mercado, hoje você está entre os maiores do mundo nessa categoria, movimenta no ano? Qual que é o movimento que isso faz? Ou maior, o seu mercado? O que é a movimentação anual? A gente tem hoje mais de 6 mil empresas que alugam algum tipo de máquina para construção civil. No Brasil, é um mercado mais ou menos de 6 a 7 bilhões de reais, né? No ano, de todos os equipamentos, máquinas pequenas, portes, médios e grandes. O mercado dos Estados Unidos, só para você ter uma comparação, é de 74 bilhões de dólares, esse mercado. Então, é um mercado ainda pequeno, mas ele tem uma oportunidade grande pela frente, principalmente por estarmos na economia compartilhada. É muito importante analisar essa questão, vai empreender, se não vai, se você pode ir por um caminho de uma franquia, uma licença, porque esse é um caminho já validado. Veja aqui o Altino já apanhou bastante, já acertou bastante, e não só por esse caminho, essa bíblia, né, do resultado que você vai atuar, receber, mas tem associado a uma grande marca, é associado ao know-how, é associado a suporte, é associado à universidade corporativa que o Altino falou, é associado a um conjunto de fatores que são extremamente agregadores. Eu gosto de falar que isso é um acelerador de resultados e, com toda certeza, um minimizador de erros, né, Altino? Então, se você pensa em empreender, tá aqui, eu vou deixar os dados aqui também. Qual que é o site da Casa do Construtor, Altino? É casadoconstrutor.com.br. Simples assim, casadoconstrutor.com.br, e nas redes sociais também tá desse jeito, Casa Perfeito. do Construtor. Então acesse lá, se você quer empreender com estrutura, esse é o caminho. Inclusive a Neximob também é uma licenciadora, tá aqui o site da neximob.com.br e você pode acessar. Galera, então se você curtiu esse conteúdo, quer saber sobre mais, corre atrás lá da Casa do Construtor, compartilha esse conteúdo e até o próximo podcast do Inside Mobcast. Até lá!